meus amigos, minhas amigas, queridos e queridas irmãos e irmãs. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa roda de conversa em forma de live. Quero que sintam cada um aconchegados em meu coração, com o máximo de fraternidade que eu conseguir gerar. O tema hoje é um tema extremamente reflexivo. Ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão da Maria e da Marta. Moravam em Betânia, próxima de Jerusalém, onde Jesus também gostava de passar por ali. Tem várias narrativas nesse sentido. Mas Jesus, estando a 4 dias, mais ou menos, daquele local, recebeu a notícia que seu amigo Lázaro tinha morrido. E o nosso querido mestre voltou até lá e pediu que retirasse a pedra do túmulo que guardava Lázaro. Naquela época era muito comum uma forma de enterrar não tão significativamente parecida com a nossa. Punha a pessoa deitada naquele lastro de pedra e depois colocava-se, para fechar a sepultura, colocava-se uma pedra. Talvez por isso é que tenha nascido um ditado: fulana, quando ocorrer alguma coisa grave, põe uma pedra sobre isso. Talvez tenha sido aí essa expressão, esse ditado, esse brocardo. E Lázaro, ao chamado de Jesus para que ele saísse de lá, ele saía de lá com todas as ataduras que estavam em seu corpo e foi ter com Jesus. Isso foi um, entre aspas, milagre. Milagre é aquilo que derroga, que altera a lei divina. Aquilo é milagre. Mas, segundo o Espiritismo, não há milagres. Na Gênesis está escrito isso. Em a Gênesis está escrito isso. E segundo o Espiritismo também, tudo o que acontecia naquele tempo que não era perceptível no dia a dia, no cotidiano daquela gente, e era feito por Jesus, porque Jesus tem uma emanação espiritual, uma emanação moral muito superior a nós. Então ele, nosso querido mestre, ele consegue alterar as moléculas, as células, os sistemas, os órgãos, enfim. Tudo está diante dele, do seu pensamento amoroso, flexível, plástico, no sentido de plasticidade. Para o Espiritismo, aquele milagre teria acontecido porque Lázaro não havia morrido. Lázaro estava num processo de catalepsia ou letargia mais profunda, como queiram. E aí pôde-se trazer Lázaro à sua volta, que era realmente onde ele ainda estava. Não havia se desligado seu espírito da matéria. Estava talvez num nível de sinais e sintomas basicamente tido como morto. Mas não havia certamente uma morte cerebral como nós poderíamos atestar hoje. Aquele tempo era muito mais complicado atestar a morte. Como nas fazendas, nas
pessoas mais pobres. É complicado atestar a morte, porque um médico chega, olha, faz até um sinal aqui de rigidez cadavérica, o olho está grande, a pupila está grandona, com a medriz, morreu. Às vezes não é assim. Às vezes está em uma letargia ou uma catalepsia. Eu costumo dizer que quando eu morrer, eu quero que quem estiver comandando comigo nessa caminhada humana e terrena me leve a passar por uma análise real da minha desencarnação. E para isso não ter risco, eu já sou um doador de órgãos. Quando tirar tudo, tirar um coração, mesmo que estivesse vivo, morre. Mas pelo menos serve a alguém. Então Lázaro estava vivo. Estava num baixíssimo sinal vital, certamente. Mas estava vivo. Naquele tempo, tudo que era refeito, tudo que era levado em consideração de uma maneira que não entendida pelo homem, naturalmente era milagre. Agora, é muito importante a gente ver, primeiro, ressuscitou Lázaro. Não ressuscitou Lázaro, reviveu Lázaro. Mas esse termo de ressuscitar ainda é muito viável, muito corriqueiro no linguajar médico. Quando alguém sofre um infarto, uma parada, de um modo geral, uma parada cardíaca, aí vão lá e, nem que quebra as costelas do indivíduo, mas tenta fazer ele retomar a vida. Aí, como é que chama no meio médico isso? Fizemos um ressuscitamento. Então, você vê que mesmo ao longo da história, mesmo com todas essas questões, ninguém fala um reavivamento. Reavivamos aquele indivíduo. Não, ressuscitamos aquele indivíduo. Olha como nós trazemos palavras de muitos milênios com essa conotação de salvar a vida de. Agora, Jesus chorou diante do seu amigo, redivivo. Jesus chorou. Por que o mestre teria chorado? De agradecimento ao Pai, de agradecimento às forças que Jesus tinha, de agradecimento a rever o seu amigo naquele momento em estado de vida novamente. Isso é que é bonito. Jesus chorou. Nós geralmente só choramos quando descascamos cebola. Somos muito endurecidos, não entregamos, não fazemos como Chico fazia. Chico chorava com quem chorava, sorria com quem sorria. Nós sempre terceirizamos a dor para o outro. Fulano está com câncer, como eu tenho um grande amigo que o está. Fulano está com câncer. Ele vai se livrar do câncer. Mas a gente não põe uma mão pessoal para ajudá-lo nessa travessia. Eu tenho uma certa dificuldade com o tal de Deus ajude. Deus ajuda o homem pelo homem. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se não fosse a amizade do Lázaro, tocar o coração de Jesus, tornar-se tão amigo de Jesus, quantos outros estavam desencarnando por lá e Jesus não foi atrás de cada um. Ele foi atrás do amigo dele. Por isso que Jesus tem uma frase muito importante: granjeai-vos amigos. Vamos cada vez mais termos amigos, porque os amigos vão ser quem vai nos dar as mãos no momento mais difícil. Os verdadeiros amigos. Aqueles outros da prosódia, do vai dar certo, Deus está no comando, mas eu não quero nem ficar perto da direção. É complexa a situação.
delegar a Deus uma situação que também é nossa. Nós somos todos ligados nesse universo que é vivo. O universo é vida. Quando uma borboleta bate as asas no Atlântico, ela toca uma galáxia. Olha a importância disso. Capra falava isso com muita propriedade. E nós não damos essa intenção duradoura a essa questão energética. Somos energias. Basta ver que quando desagrega o ponto central daquele nosso corpo, o espírito deixa o corpo, vamos dizer assim, todo o lado material daquela vestimenta sofre uma disjunção, sofre uma ruptura. Então, se a gente pensar sobre isso, a importância de Lázaro, o amigo de Jesus, a importância da fé, que certamente guarnecia Lázaro, a de Jesus nem se fala. Se a gente parar para pensar no amor daquele amigo que se deteve a ajudar o outro amigo, isso toca o nosso coração, nos faz mais humanos, mais sensíveis, mais queridos. Porque às vezes a gente é tão distante, tão frio, que nós vemos a situação acontecer embaixo da nossa barba e nós não damos a atenção devida. Isso me entristece muito. Eu, minguadamente, até por conta da cegueira, que também me mirra, me faz ficar mais enclausurado. O que eu posso ajudar aqueles que me procuram ou que eu descubro, eu ajudo. E ajudo de coração, porque hoje é ele quem sofre. Amanhã sou eu que pode sofrer. Uma avó estava com um neto e uma neta num supermercado. E o orçamento era pequenininho, a lista era curtinha. A menininha pegou um bolinho de aniversário. A avó, quando chegou ao caixa, percebeu, sabia que não tinha dinheiro, disse: olha, devolve lá, nós não temos dinheiro. O dia que nós tivermos dinheiro, eu compro. Mas eu ouço da senhora isso o tempo inteiro, vovó. Nunca temos dinheiro porque nunca compramos. Aí tinha um rapaz atrás, disse assim: leve o bolo. Não podemos aceitar, disse a avó. Leve. Eu suplico que leve o bolinho para casa. Eu vou pôr aqui meu telefone e quando a senhora tiver condições, a senhora me paga o bolinho. A avó falou: não, assim tudo bem, assim eu levo. Levou, chegando em casa, depositou o bolinho no colo do avô, que estava em cadeira de roda. E o avô disse: filha, muito obrigado, esse é o meu preferido. Eu sei, vovô. Nisso chegou a esposa, né, a avó. Olha, só trouxemos isso aí porque um homem falou que quando eu tiver condições eu posso pagar. Trouxe o telefone dele, não é, fulana? A fulana puxou do bolsinho. Estava escrito lá: o amor gera uma onda infinita. O vovô começou a chorar. Porque muito tempo atrás o vovô tinha percebido a mesma situação de um menino que a mãe não podia levar o bolinho, que era aniversário do pai, e ele deu a ele. Ele disse: olha, eu vou colocar aqui o meu telefone e aí você me paga. Aí estava escrito lá: o amor gera uma onda infinível. Hein?
infinita, infalível. Olha como é bonita essa situação da lei do amor. Como ela navega no oceano do universo de um para o outro lado. Isso é muito bonito. E assim fez Jesus com Lázaro. Ele deu ao Lázaro o bolo da vida para a continuidade. É claro que Lázaro morreu. Ninguém é para ficar para semente. Mas pelo menos, com certeza, teve um tempo de vida para refletir e tudo mais. Leandro e eu conversávamos antes da live e falávamos sobre o nosso medo, digamos assim, de desencarnar. Por quê? Porque a gente conhece aqui. Lá a gente esqueceu. Quando encarnamos, teve o véu do esquecimento. Lá nós nos esquecemos completamente. E quando tem alguém com muita, mas com muita dor, e ele vem a falecer, a família fala assim, foi bom, ele descansou. Eu me pergunto, ele descansou ou vocês descansaram dele? É um ponto bom para reflexão. Se Jesus tivesse sido omisso, ele não teria vindo para trazer à vida o amigo querido Lázaro. Ele teria dito aquela catalepsia falecer, acontecer. Sabe? Então, esse é um aspecto muito interessante para nós observarmos. Eu não sei a que barulho estamos, mas não tem problema. Por precaução, vamos terminar por aqui. Estou à disposição de todos. Jesus, querido amigo, irmão mais velho, esteja conosco sempre, nos momentos mais difíceis e também nos mais fáceis, para que nestes últimos nós não façamos algumas bobagens. Peço aqui pelo meu querido Antoninho, pela sua querida esposa Sandrinha, guerreira junto com ele, e que todos recebam assim, muita paz, muita alegria nos seus corações. Um momento difícil, eu bem sei, mas são nos momentos difíceis que a gente caminha mais rapidamente. Se conhece o bom, maruja na tormenta, Senhor. Quero que Ele esteja sempre aqui conosco para a nossa caminhada, que assim seja.